A questão que eu vou apresentar para vocês hoje, ela envolve raciocínio lógico e junto com vocês eu vou tentar resolver essa questão. Eu vou fazer uma leitura pausada, que é o que eu sempre oriento vocês, e a gente vai tentar entender todos os pontos que estão contidos nessa questão, todos os elementos dela. Vamos entender a história primeiro. Vou acompanhar vocês com a leitura pausada e vamos lá. 4 amigos vão ao rodeio em Barretos e um deles entra sem pagar ingresso. Um fiscal do evento quer saber quem foi o penetra. Eu não fui, diz o Augusto. Foi o Chicão, diz Leonardo. Foi o Leonardo, diz Rafael. Rafael não tem razão, diz o Chicão. Sabendo que só um deles mentiu, quem não pagou a entrada. Eita, questãozinha pra gente pensar um pouquinho, né? 4 gaiatos vão pro rodeio, um deles não tem dinheiro ou não quer pagar o ingresso e entra no meio, né? Ele vai junto com os outros e acha que o fiscal não vai perceber. Quando pegou, o fiscal diz: vem pra cá, menino, que história é essa? Quem de vocês aí não pagou o ingresso? Aí eles começam a se defender e jogar a culpa um no outro, né? Não, foi tal pessoa, não foi fulano de tal, não foi o Augusto, foi o Leonardo, foi o Chicão. Então, o que é que a gente vai fazer? Para resolver esse problema e ajudar o fiscal dessa festa, a gente vai usar a matemática. Com o auxílio da lógica, facilmente a gente resolve isso daqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é separar os elementos. Eu vou separar as pessoas e vou confrontar o que elas estão falando. Vou usar a afirmação delas e vou conferir se a afirmação delas é correta ou não. Para facilitar o entendimento, eu vou fazer uma tabela. Eu acredito que vai ser um caminho bacana usar a tabela. Se o caminho que eu seguir for um caminho longo e você não entender, deixa nos comentários aí que eu tento explicar de outra maneira. Mas eu acredito que esse caminho vai ser bacana. Esse caminho para resolver essa questão vai ser bacana. Então eu vou pegar uma reguinha que eu tenho, uma régua pequena, e vou fazer uma tabela. Uma régua pequena, com o auxílio dessa pequena régua, farei uma tabela bem bonitinha. Com auxílio de outra régua, vou fazer uma separação aqui. Ok. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para separar as pessoas e as informações que elas estão passando ao segurança da festa. Fiscal, no caso. Então, deixa eu deixar mais bonitinha aqui a questão. Pronto. Espero que dê para entender. E vai ser o seguinte. Eu vou colocar os nomes das pessoas. A primeira pessoa da história é o Augusto. Augusto. O segundo, Leonardo. Léo. Vou botar Léo. O terceiro, Chicão. E o outro, Rafael. O que é que a gente tem que levar em conta? A gente tem que levar em conta o seguinte: sabendo que só um deles mentiu, ou seja,
Um deles mentiu. Ou o Augusto mentiu, ou o Leonardo, ou o Chicão, ou o Rafael. Um deles mentiu, certo? Mas a questão quer saber quem é o mentiroso? Não, a questão ela quer saber quem não pagou a entrada. Então a gente vai ver quem é o mentiroso e da mentira dele a gente vai descobrir quem não pagou a entrada, certo? Então vamos lá, vamos ler o que foi que cada um falou. O Augusto fala que não foi ele. O Augusto falou, não fui eu, certo? O Leonardo fala que foi o Chicão. O Leonardo tá falando que foi o Chicão. O Rafael tá falando que foi o Leonardo. O Rafael tá acusando o Leonardo. Rafael não tem razão, diz Chicão. Chicão fala que Rafael mentiu. Rafael mentiu. Então vamos lá, vamos entender a história. Augusto fala que não foi ele. Pode estar acontecendo duas coisas aí. O Augusto pode estar falando a verdade ou pode estar mentindo, certo? A gente vai analisar todas as situações. Leonardo acusa o Chicão. Rafael acusa o Leonardo. E o Chicão diz que o Rafael está mentindo. Ou seja, mentiu. Eu sei que a letra está feia, mas a posição não ajuda a escrever com a letra mais bacaninha. Então vamos lá. Qual é a informação interessante? A informação interessante que a questão diz é: apenas um deles mentiu, sabendo que só um deles mentiu. Ou seja, observação. Apenas um deles mentiu. Apenas um deles mentiu, certo? Então agora a gente vai analisar qual deles está mentindo, certo? Então, o que é que acontece? Para usar a lógica nessa questão, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que procurar 3 verdades e uma mentira. Ou seja, a gente vai ter que, nessa questão, ela tem que ter, onde é que eu vou colocar aqui embaixo essa informação. Eu acho que vocês vão estar vendo ela. Ó, verdades. 3 verdades e uma mentira. Ou seja, eu vou chamar uma verdade de V e eu vou chamar a mentira de M. Certo? Então vamos lá. Primeira hipótese. O Augusto pode estar mentindo, pode ter sido ele. Aí ele, para fugir, ele diz: não, fui eu não, peraí. Então vamos analisar o Augusto estando mentindo. Vamos fazer a primeira análise do Augusto sendo mentiroso. Se o Augusto for mentiroso, o que é que significa? Significa que Leonardo está falando a verdade. Significa que o Chicão está falando a verdade. E significa que o Rafael também está falando a verdade. Certo? Então, o que é que acontece? Se o Augusto for mentiroso, ele não pagou o ingresso. Vamos lá, ó, porque o vigia pergunta: quem não pagou o ingresso? Aí o Augusto: não fui eu. Significa que ele pagou. Só que ele está mentindo. Então, se ele diz que pagou e está mentindo, significa que ele não pagou, certo? Então eu vou colocar aqui a primeira informação. Não pagou. Não pagou. Certo? Como é que eu sei que essa questão é verdadeira ou não? Muito simples. Se eu analisar o que os outros falaram e eu observar que realmente o Augusto é o único que não pagou, é verdadeira essa opção. Então ele é o mentiroso. Eu sei que é um pouco complicado entender no primeiro momento, mas logo vocês vão se adaptar a essa questão.
Vamos ver qual foi o argumento do Leonardo. O Leonardo falou que quem não pagou foi o Chicão. Mas espera aí, veja. Se eu falar que o Augusto mentiu, significa que ele não pagou o ingresso, certo? Foi o que a gente já tinha analisado antes. Mas quando eu analisei o que o Leonardo falou, eu descobri que o Chicão também não pagou o ingresso, porque o Leonardo está falando a verdade. E ele diz, falando a verdade, ele diz: olha, o Chicão não pagou o ingresso, certo? Vamos ver agora o que o Chicão falou. O Chicão falou que o Rafael é mentiroso. Então, o Rafael é um mentiroso. Então, vamos lá. Mas só que tem um problema. Ele está chamando o Rafael de mentiroso, só que na primeira opção, eu disse que o Rafael estava falando a verdade. Então, o que é que a gente conclui? A primeira hipótese está errada. Veja, o que a gente está fazendo aqui é colocar hipóteses para saber quais delas pode estar correta. Então, a primeira hipótese que eu levantei, que o Augusto era mentiroso, não condiz com a realidade, viu? Eu concluí que Augusto não está mentindo. Eu concluí que Augusto está falando a verdade. Isso eu tenho certeza. Apenas um deles mentiu. Então o Augusto não pode ser um mentiroso, certo? Vamos imaginar agora que o Leonardo está mentindo. Se o Leonardo estiver mentindo, ou seja, apareceu uma mentira, significa que tem que ter 3 verdades, então o resto está falando a verdade. É outra hipótese. A gente está analisando as hipóteses. Leonardo é mentiroso. Então não foi o Chicão, certo? Não foi o Chicão. O Chicão diz que o Rafael mentiu. Então ele está falando a verdade, o Rafael mentiu. Mas aí eu pergunto, nessa hipótese, o Rafael está como mentiroso ou está como verdadeira? A afirmação dele verdadeira. Então já um está contradizendo o outro. Está se chocando a informação. Então o que é que eu levo em consideração? Leonardo não é um mentiroso. Leonardo está falando a verdade. Então eu vou agora observar se o Chicão é um mentiroso. Veja, o que é que eu notei. Se o Leonardo está falando a verdade, eu já descobri que o Chicão entrou sem pagar ingresso. Eu já descobri a resposta. Vamos só ver as outras hipóteses. A hipótese do Chicão ser um mentiroso. Rafael mentiu, o Chicão falou. Só que o Rafael falou que foi o Leonardo. E o Leonardo falou que foi o Chicão. Então veja, se o Chicão estiver mentindo, eu tenho uma pessoa acusando a outra e eu tenho o Rafael acusando o outro. Então eu tenho 2 culpados. Ou seja, se o Chicão estiver mentindo, eu tenho 2 pessoas entrando sem pagar. Eu tenho o Chicão e o Leonardo. Porque a minha hipótese diz que o Rafael falou a verdade e que o Leonardo está falando a verdade. Então o Chicão não é o mentiroso. O Chicão não é o mentiroso. O mentiroso aqui é o Rafael. Vamos ver a hipótese do Rafael. Ó. Leonardo fala que foi Chicão. Beleza. Chicão fala que Rafael mentiu. Vamos ver se ele está falando a verdade? Opa, apagar isso aqui. Mentiu. Vamos ver se o Chicão está falando a verdade? Se o Rafael mentiu? Pera aí. Rafael acusou o Leonardo. O Leonardo acusou o Chicão. Chicão disse que o Rafael está mentindo. Então, eu descobri o mentiroso. O meu mentiroso aqui é o Rafael. Eita, Rafaelzinho, mentindo, né, cara? Como é que eu sei que essa afirmação é verdadeira? Que essa hipótese levantada condiz com a realidade? Ou seja, que eu acabei de descobrir o item correto da questão. Porque apareceu o que eu precisava, ó. Apenas um deles mentiu. Apareceram 3 verdades e uma mentira. Quando eu analisei,
eu descobri que realmente só apareceu uma mentira no meio. Augusto fala que não foi ele. Beleza. Chicão, Leonardo disse que foi o Chicão. Chicão disse que Rafael mentiu. E Rafael disse que foi o Leonardo. Então, esse tá falando a verdade. E o Rafael tá mentindo. A questão não quer saber quem é o mentiroso. A questão quer saber, cuidado na hora de marcar o item. A questão quer saber quem entrou sem pagar. Em nenhum momento a questão perguntou quem é o mentiroso. Então o item correto para essa questão, o item correto dessa questão é o B, ou seja, Chicão. Chicão entrou sem pagar. Eu sei que eu segui uma linha de raciocínio com hipóteses. Se você preferir, você não precisaria ter seguido essa linha. Você poderia ter confrontado apenas a opinião do Chicão e do Rafael. Porque são as únicas que entram em confronto, são as únicas que se contradizem. Uma choca com a outra. Você poderia ter analisado apenas essas duas. Espero que vocês tenham gostado da questão. Caso não tenham entendido, deixe nos comentários. E obrigado, até o próximo.